Quer conversar e interagir com outras pessoas falando sobre WWE? Entre no grupo do Telegram e do WhatsApp. Links no comentário fixado. Aconteceu mais um SmackDown e algo que chamou bastante a atenção foi finalmente a chegada do Jacob Fatu durante um combate entre Solo Sikoa e Cody Rhodes, que acabou numa verdadeira zona de guerra. E eu quero falar justamente sobre isso, porque esse combate entre Solo Sikoa e a chegada do Jacob Fatu podem acontecer várias possibilidades, e eu quero falar justamente sobre isso. Então, vamos lá. Em primeiro momento, o que mais se espera sobre esse combate que pode acontecer entre o Cody Rhodes e o Solo Sikoa, caso ele seja um combate valendo o título no Money in the Bank, é que a gente tenha o retorno do Roman Reigns nesse Money in the Bank, fazendo o combate acabar meio que por desqualificação, porque eu não vejo o Solo Sikoa perdendo para o Cody Rhodes no Money in the Bank. Até porque meio que iria estragar esse hype que ele tá agora com essa nova formação da Bloodline. E para não fazer isso, eles têm que fazer o combate acabar de outra forma, que não seja por contagem e nem por submissão, que é desqualificação. E como é que isso pode acontecer? Pode acontecer com o Roman retornando e atacando o Solo Sikoa. Claro, ele não iria ajudar o Cody Rhodes, porque eu não vejo muita lógica isso acontecer, até porque o próprio foi o responsável por acabar com seu reinado. Então, ele iria atacar o Solo Sikoa justamente porque ele nunca deixou o Solo Sikoa como líder da Bloodline. Isso iria ser revelado nos shows seguintes, que o Solo Sikoa tomou o controle da Bloodline sem a permissão do Roman Reigns. Iria se começar uma rivalidade entre Roman Reigns e Solo Sikoa para saber quem é o verdadeiro líder da Bloodline, o Solo Sikoa ou o Roman Reigns. E o Roman Reigns, ele poderia até mesmo se unir novamente com o Jay, com o Jimmy, que tá sumido dos shows, e o próprio Sami Zayn para se unir contra essa Bloodline. Claro que para isso o Roman teria que retornar face, porque eu não vejo muita justificação e nem lógica o Sami Zayn se unir ao Roman Reigns heel, até porque o próprio Sami Zayn foi o grande responsável por esse fim da Bloodline que foi se destruindo aos poucos. E eu não acho que o Sami Zayn iria entrar na Bloodline com eles continuando como heel. E no próximo pay-per-view, depois do Money in the Bank, que seria o SummerSlam, poderia ter o Paul Heyman traindo o Roman Reigns. Assim geraria mais conteúdo e mais interesse em assistir essa história, que até agora falta ainda algo que chame realmente a atenção. E algo que iria fazer esse papel é fazer o Roman ser traído pelo Paul Heyman. E daria para desenvolver muita coisa, porque depois disso a gente pode ter o The Rock retornando futuramente, se unindo essa nova Bloodline e até mesmo rolando uma luta no War Games. A nova Bloodline com o Jacob Fatu, o Tanga Loa, o Tama Tonga, o Solo Sikoa e o The Rock como novo líder versus o Roman Reigns, Jimmy Uso, Jey Uso, o Sami Zayn contra essa nova Bloodline. Já que esses rumores falam que o Roman Reigns vai retornar antes do SummerSlam, esse retorno pode acontecer no Money in the Bank. Então essa é a primeira possibilidade que eu vejo, Solo Sikoa rivalizando com o Roman Reigns após o Roman retornar no Money in the Bank. E a outra possibilidade seria o Randy Orton interferir nesse combate, parecer que vai ajudar o Cody Rhodes junto com o Kevin Owens e atacar o Cody juntamente com o Kevin Owens. Porque o Cody Rhodes, ele precisa de um adversário para o SummerSlam, que é o segundo maior evento do ano da WWE, só perde para WrestleMania. E quem seria um adversário grande para ele enfrentar no SummerSlam? O próprio Randy Orton, já que eles têm uma história no passado, do Legacy, já rivalizaram. E isso pode novamente acontecer com o Randy Orton fazendo finalmente a sua heel turn. E isso bem que foi plantado, tá?
Lá no Clash of the Castle, quando o Kevin Owens e o Randy Orton ajudaram durante os ataques que ele estava sofrendo, o Randy Orton deu uma leve olhada pro título. E eu não acho que a WWE fez isso à toa, eles vão querer fazer Randy Orton versus. E a terceira possibilidade, caso o Solo Sikoa não enfrente o Cody Rhodes pelo título no Money in the Bank, lembrando que essas duas possibilidades que eu falei agora seriam lutas valendo uma chance pelo título, seria uma luta de tags, isso também pode acontecer. O time da Bloodline versus o time do Cody Rhodes. O Cody Rhodes se une com o Kevin Owens, o Randy Orton e um quarto membro para enfrentar essa Bloodline. E durante esse combate de tags, o Randy Orton faria a mesma coisa no combate 1 contra 1. Ele iria trair tanto o Kevin Owens como o Cody Rhodes. Porque em ambos os cenários, eu não vejo o Solo Sikoa perdendo pro Cody Rhodes. E porque isso, como eu falei agora há pouco, iria acabar queimando a imagem do Solo Sikoa e essa imponência que ele está passando com essa nova Bloodline. Mas esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Esse SmackDown realmente trouxe alguns assuntos à tona, como o próprio Drew McIntyre atacando o CM Punk na sua terra natal. Mas nesse vídeo eu decidi falar justamente sobre essa questão da Bloodline e a entrada do Jacob Fatu, porque tem muito mais possibilidades para falar do que Drew McIntyre versus CM Punk. Mas diz aí nos comentários o que você acha que vai acontecer depois desse retorno do Jacob Fatu. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.